Boa noite, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje, depois de algum tempo aí sem fazer live, vou falar um pouquinho sobre a diferença entre emoções e sentimentos. O que são emoções? O que são sentimentos? E vai ter até exercício aqui para vocês fazerem no dia a dia de vocês, tá? Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deixa eu só colocar aqui o tema. Aqui, deixa eu ver. Fixar. Então, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos novamente. Muito bem-vindos para essa live. Lucas, Elder, boa noite. Haran, Ticiane, sejam muito bem-vindos. Camila, Kelly, muito boa noite, sejam bem-vindos a essa live. Tava falando aqui depois de bastante tempo sem fazer live, volto aqui para conversar um pouquinho. Tava pensando em gravar um vídeo sobre esse tema, sobre emoções e sentimentos, mas eu percebi que ou o vídeo ia ficar muito extenso, muito longo, ou ia ficar superficial. Eu queria trazer um conteúdo mais elaborado para vocês, até para vocês poderem aplicar no dia a dia de vocês e saírem do que eu chamei, né, de analfabeto emocional, e todo mundo deu risada ou mandou mensagem pra mim dizendo: ai, Caio, eu também sou analfabeto emocional, nunca sei o que eu tô sentindo. Então, essa live é pra isso, pra vocês entenderem então toda essa diferença, o que é cada um deles, e aplicarem na vida de vocês, tá? Fica mais fácil esse processo de autoconhecimento, de gerenciamento das emoções. Tudo certo? Então, sejam bem-vindos. Mamãe entrou. Neiva, também sejam bem-vindas. Olha só, então começando aqui a falar para vocês, né? Como tem muita gente que não sabe o que tá sentindo, eu falei, né, do analfabeto emocional, estamos fazendo essa live aqui para autoconhecimento. E vocês sabem o que é emoção? Vocês conhecem as emoções? Sabem qual a diferença entre as emoções? Eu gostaria que vocês escrevessem aqui, comentassem aqui, também se o som tá legal, se vocês estão me ouvindo bem. O que para vocês é emoções e o que para vocês é sentimento? Dão uns exemplos aqui para mim, só para eu entender como que vocês identificam isso. Os meus gatos enlouquecem. Durante os atendimentos eles ficam bem quietinhos, nas lives eles enlouquecem. Vocês colocam aqui pra mim, dão um ok aqui. Só pra eu entender que tá tudo certo. Isso. Gente, dão um ok aqui pra mim. Falam que estão escutando bem. Sejam bem-vindos, quem está entrando agora, Fran, Kátia. Bom, vou falando aqui. Então, olha só. Emoção, gente, é uma resposta psicofisiológica e instintiva, tá? O que significa isso? Que a gente veio de um processo evolutivo e as emoções fazem parte da nossa estratégia de sobrevivência, de evolução de espécie, né? Então, o nosso corpo, a natureza e o nosso corpo não é burro, tá, gente? É um processo evolutivo para que a gente pudesse perpetuar a espécie e sobreviver por mais tempo, senão a gente já estaria extinto também, né? E olha só, como faz parte então desse processo evolutivo, todos nós vamos sentir as emoções, todos nós.
E aí tem aquela pessoa que fala, mas Karine, tá, eu fiz tratamento agora, eu não vou mais sentir tristeza, né? Não vou mais sentir tristeza. Todos nós vamos sentir tristeza. Você só deixa de sentir tristeza, você só deixa de sentir raiva ou as emoções quando você morre, tá? Então, faz parte, todas as emoções têm uma função, tá? E eu já vou explicar também quais são as emoções e quais são as funções das emoções, para vocês entenderem. Então, sim, mesmo você tratando uma depressão, você vai sentir tristeza. Você tratando a agressividade, você vai sentir a raiva, porque emoções são neutras. Eu já vou entrar nesse assunto para vocês entenderem bem certinho, tá? Então, primeiro ponto, estratégia de sobrevivência. E aí eu vou começar aqui rabiscando. Vou aqui pegar aqui e vou mostrar para vocês aqui. Processo evolutivo, tá? Deixa eu ver aqui se vai ficar bom. Então, primeiro, gente, nós temos aqui cérebro reptiliano, tá? Cérebro reptiliano, mente inconsciente. Quando eu explico conteúdo, pelo modelo da mente da hipnoterapia, eu sempre falo que é o inconsciente. O que tem no cérebro reptiliano? Gente, aquele instinto. Os répteis, lembra? Lá do conteúdo talvez da escola, os répteis eles só têm instinto. Então, a nossa mente reptiliana, que é do instinto. Nesse cérebro reptiliano, na mente inconsciente, nós temos o quê? Nós temos sistema nervoso autônomo, sistema imunológico, então, funcionamento do nosso corpo e o instinto da sobrevivência, sistema de luta ou fuga, tá? Luta, fuga ou paralisia, né? Então, gente, instinto veio primeiro. Com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, né? E aí o que acontece? Deixa eu pegar aqui. A gente desenvolve o cérebro emocional. Eu vou escrever aqui o inconsciente, o emocional, tá? Eu vou colocar aqui em subconsciente, que é o que eu utilizo sempre na hipnoterapia. Tá? E o que é esse cérebro emocional? Gente, subconsciente, nossas emoções. Então, está aqui no subconsciente, tá? E, gente, tem uma outra parte aqui que veio depois, bem depois, é o que a gente, seres humanos, nós desenvolvemos, que é o consciente. Que é essa parte aqui, consciente, tá? Que aí, gente, é a nossa linguagem, nossa foco e atenção, raciocínio, tá? Então, isso é conteúdo consciente. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que isso daqui tem uma regra de hierarquia, tá? Primeiro vem o instinto, luta ou fuga, as emoções que dão força para o instinto, para a gente lutar e fugir, né? E só depois vai para o consciente, para a linguagem. Então, quero que vocês entendam que o pensar, análise e raciocínio vem depois, dentro dessa hierarquia aqui, tá? E vocês já vão entender aqui, dentro dos exemplos, o que eu vou explicar para vocês. O que acontece aí com vocês quando vocês fazem alguma coisa e depois se arrependem, ou vocês agem por impulso e depois vem o pensamento aí, né? Então, gente, o inconsciente, o subconsciente, que é o sistema límbico, né? Reptiliano, o sistema límbico, e o córtex pré-frontal, né? Que é essa parte do consciente. Se não existisse emoção, gente, o que ia acontecer? Imagina vocês na natureza lá, vocês estão caminhando tranquilamente, aí vem um leão. Eu vou falar do leão que vocês entendem o que é o perigo, né? Vem um leão
E aí, vocês não têm emoção, a gente não tem emoção, a gente olha pro leão e fala assim, nossa, o que será que ele quer? Ele não vai vir. Morreu. O leão já te comeu. Já não tem o que fazer. Então, o que acontece? Dentro do inconsciente, nesse processo de luta e fuga, né? Quando você tem um perigo sobre você, o que acontece? Vem a reação, né? O corpo fica preparado para lutar e fugir. Como que acontece isso? E aí vocês vão perceber o que vocês sentem aí e vocês não sabiam o porquê, né? Tem um estímulo externo, leão. O corpo, o que acontece nesse sistema de luta e fuga? Na corrente sanguínea é disparado um coquetel, tá? Ele, na verdade, são hormônios, um coquetel hormonal. Adrenalina, cortisol, noradrenalina, para que você fique preparada para lutar ou fugir. E, junto com isso, gente, também o sangue sai dos órgãos do centro do corpo para as extremidades, então, geralmente para as pernas, para você correr. Muitos falam assim, ai, Karine, eu sinto um piriri, né? O que acontece? A mente entende que tudo que você não precisa ser eliminado, o peso precisa ser eliminado para que você corra com mais rapidez. Então, tudo isso acontece no nosso organismo e aí a emoção vem para quê? Para potencializar esse luta e fuga. Então, você corre do leão, né? Você foge. Então, com a emoção é isso, é pra sobreviver, tá? Deixa eu ver aqui se vocês estão falando alguma coisa. Sejam bem-vindos quem chegou agora. Estamos falando sobre emoções e sentimentos e como isso acontece, como tudo isso acontece no nosso corpo. Então, continuem aqui, tá? Então, gente, tudo isso acontece no nosso corpo e a gente nem se dá conta. Então, aquele frio na barriga, sabe? Aquele friozinho na barriga é hormônio, né? Os hormônios no nosso corpo aqui, aquela reação. Olha só, então nós temos 7 emoções base, tá? Quais são as emoções? Vou falar aqui um pouquinho e começar a falar para vocês que não existe emoção ruim, tá? Por mais que a gente muitas vezes considera que sentir medo, sentir raiva, sentir tristeza é negativa, as emoções elas são neutras. Tudo vai depender de como a gente interpreta a emoção, que eu vou falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essa interpretação, tá? Então, as emoções base. Primeira delas, raiva. Gente, a raiva ela não é negativa, tá? Raiva é neutro, mas e todas as emoções são boas, tá? E a raiva, qual é a função da raiva no nosso corpo? É reagir a perigo, né? Então eu reajo a algum perigo com a raiva. Então a raiva é ativo, é uma emoção ativa. Então eu antecede uma ação. Então se alguém dá um soco na sua cara, um tapa no seu rosto, e você não traz a raiva, isso significa perigo de morte. Você está sofrendo perigo. Imagina você levar um tapa e você ficar assim. Legal. Não tem como. Perigo de vida. Então, você reage. E um animal na natureza, como que ele vai reagir? Cachorro. Ele vai ou atacar para se defender, né? Ou ele vai se defender ou ele vai atacar, no caso, né? Então, ele vai reagir. E, gente, a gente pode utilizar a raiva a nosso favor, inclusive, né? Diante de uma situação, reagir para estimular a gente a conseguir aquilo que a gente quer. E eu vou dar um exemplo meu. Quando eu estava na faculdade, no último ano, na verdade, eu estava fazendo TCC, eu me mudei do interior do Rio Grande do Sul para Porto Alegre. E aí, gente,
o TCC na minha faculdade era em dupla. E como eu me mudei e eu ia ficar longe, o que eu fiz? Eu falei pro coordenador do curso que eu iria fazer o TCC sozinha, que eu não ia fazer em dupla. A reação da pessoa, né, do coordenador, não foi muito agradável, assim, pra mim, né? Ele falou pra mim que eu era individualista, que eu tava no curso errado, que eu não ia dar conta de fazer o TCC sozinha. Gente, eu fiquei com uma raiva. E naquela época eu não entendia de mentalidade, não entendia nada de emoções. Eu era só uma lemoa teimosa, estimulada por um duvido. Falou duvido, se fez sentido pra mim. Olha, eu movo céus e terras pra conseguir. Então, eu era só a lemoa teimosa. Hoje eu sou a lemoa teimosa que entende um pouquinho da mentalidade, né? E aí eu pensei, eu fiquei com aquela raiva, né? Aquela coisa. E eu pensei, você vai ver. Eu vou tirar uma nota boa e vou esfregar na sua cara. Isso me estimulou a fazer um TCC na força do ódio mesmo, né? Que eu falo. O ódio é uma interpretação. Então, eu fiz o meu TCC pra esfregar a nota na cara desse coordenador. Porque onde já se viu falar que eu não vou dar conta sozinha, que eu não vou conseguir. Só que essa sou eu. Diante de algo assim, na minha raiva, eu reajo dessa forma. Só que, se a pessoa interpreta como tristeza, o que essa pessoa vai fazer? Nossa, olha só... Verdade, eu não sou capaz de fazer isso sozinha. Eu escolhi o curso errado. Eu sou individualista mesmo. Ai. E aí não vai para ação. O que acontece? O resultado oposto. Então tudo vai de acordo com a nossa interpretação, já dando um spoilerzinho sobre sentimentos, tá? Então a raiva, a gente pode se beneficiar da raiva. Então muitas vezes o esportista lá, né, um atleta de alta performance, muitas vezes, gente, ele joga toda o conteúdo emocional, toda a emoção, tá, que ele sentiu, todas as coisas, ele joga no esporte. E isso move ele a mostrar pra fulano ou ciclano que ele é um campeão. Então, nem toda emoção, nem toda, por exemplo, raiva vai ser negativa pra você. Entendam isso, tá? Estão entendendo até aqui? Tá fazendo sentido pra vocês? Olha só. Segunda emoção. Então, raiva é positiva, tá? Vai depender do que a gente faz com a raiva. Então, a segunda emoção, tristeza. Tristeza é uma emoção da 7, tá? E... do que tristeza nos ajuda, né? A função sempre é proteger, mas do que ela nos protege? Qual a função realmente? Gente, tristeza é pra a gente mostrar nossa vulnerabilidade. Então, quando eu estou triste, eu sou vulnerável, eu estou no papel de vítima e isso é muito importante para sobreviver, porque quando eu tô triste, as pessoas vêm me ajudar. Se eu faço aqui uma cara de triste, as pessoas não perguntam por que eu tô triste, se eu tô precisando de alguma coisa. Então é uma estratégia de sobrevivência. Então tristeza é uma emoção, tá? E ela é fundamental também para nossa vida. Então a gente vai sentir tristeza, sim. E aí, outra emoção que também as pessoas consideram muito negativas, né? O medo. O medo é uma emoção assim, ativa também. A tristeza é passiva, né? Você espera a ajuda das pessoas. O medo, assim como a raiva, é uma emoção ativa. Então, também é para reagir a perigos, anteceder a perigos. Imagina se eu não tenho medo. E aí eu olho pra tomada e eu sei que dá choque. E aí eu falo, não tenho medo, vou colocar meu dedo na tomada. Morreu. Morreu também. Então é pra prever perigos, tá? Então é uma ação ativa que vai gerar uma emoção ativa que vai gerar uma ação, tá? Então, por exemplo,
eu vou contar depois, né? Estouraram no vidro do meu carro para levar meu celular no sinal. Hoje, antecedendo perigos, eu já olho antes de sair de casa se eu não vou passar por aquele mesmo local que é perigoso, que já aconteceu para várias pessoas o mesmo. Então, vai anteceder os perigos para que a gente sobreviva. Então, a estratégia de sobrevivência, né? Outra emoção, gente. Nojo. Vocês sabiam que o nojo também é uma emoção? E o nojo tem relação muito com o nariz. Nosso nariz, biologicamente, ele serve também para detectar perigos. E o nojo, a função do nojo é para que a gente não se intoxique. Então, quando... Não sei se acontece na casa de vocês, na minha não. Mas eu só tô dando um exemplo aqui, tá? Quando vocês abrem um potinho lá na geladeira e você cheira a comida, será que tá boa ainda essa comida que tá aqui guardadinha? Será que tá boa? Daí você cheira e fala, nossa, que nojo. Não posso comer isso, porque senão eu vou me intoxicar. Você aí tem nojo dos seus fluidos? Os fluidos que tem dentro do seu corpo? A gente tá produzindo saliva, a gente tá produzindo xixi, cocô, a gente tem comida com suco gástrico no estômago. Você tem nojo? Já parou pra pensar nisso e ficou com nojo? Acredito eu que não, né? Mas, se você vomita, agora até eu fico com nojo de falar. Se você vomita, você vai comer esse vômito? Aquela cara, né? Até eu falando, pra dar um exemplo, eu já fico com nojo. Você faz xixi num copinho e fala, nossa, vou tomar esse xixi? Não. Por quê? A gente entende que depois que saiu do nosso corpo, isso é tóxico, não pode mais voltar. Então a gente fica com nojo. Mas enquanto ele está sendo produzido aqui dentro da gente, nem sei que está sendo produzido, né? Nem penso sobre isso. Agora você pensou. Então, é para que a gente não se intoxique, tá? Para evitar a intoxicação. Outra emoção. Gente, uma coisa importante que tem um estudo, até tem uma análise que a gente faz de microexpressões faciais, que na análise mostra como a emoção ela vem antes da linguagem. Quando a gente sentiu a emoção, a gente já demonstra que já expressa no nosso rosto, tá? Então tem lá os nervos, enfim, do nosso rosto que expressam que está ligado com o sistema límbico e a gente expressa no nosso rosto. Eu fiz um trabalho com a Dani, que é a estrategista de imagem, ela faz uma análise das microexpressões faciais e ela percebe só nas linhas do nosso rosto, nas marcas, quais são as emoções que a gente já mais sentiu na vida. No meu caso, foi raiva. Número 1, raiva. Então, acho que por isso que, por exemplo, diante de um estímulo, por exemplo, do que o meu coordenador falou, eu senti raiva, né? E isso me estimulou para a ação. Mas se fosse a expressão que eu mais sentisse fosse tristeza, talvez eu tenderia a ver por outro lado, né? Então, a número 1 foi raiva e a segunda, desprezo, né? Não sei se isso deu certo. Eu brinco, né? Mas o desprezo também é uma emoção e o desprezo é para a gente se afastar de pessoas, coisas ou situações, mas sempre com um ar de superioridade, tá? Então, tipo, aquilo lá não é importante, aquela pessoa, sabe? Então, é nesse sentido, tá? O desprezo vem para nos afastar. Agora, também tem uma emoção que é a surpresa. E provavelmente vocês já sentiram muito, né? Aquele susto. Aí, a surpresa geralmente antecede outra emoção. Então, ela é uma reação do perigo, né? Então, bate uma coisa aqui. Eu levo um susto, vem a emoção, talvez um medo, daí depois eu... não,
o meu gato aqui derrubou alguma coisa. Então, a emoção da surpresa, ela antecede geralmente uma outra emoção, mas é pra deixar a gente em alerta. E tem a única que as pessoas acham que é positiva, que é a alegria. E aí Karine, mas você falou que todas as emoções nos protegem de algum perigo, né? A função é nos proteger. E a alegria vai proteger? Sim, porque a alegria está relacionada ao prazer. E a gente precisa ter equilíbrio na nossa vida. Então tudo que está ligado ao prazer vem com essa emoção de alegria, né? Então a gente precisa de bem-estar, de prazer para sobreviver também. Mas agora vocês sabem que não é só a alegria que é positiva, todas são positivas. A diferença é o que a gente vai fazer com essas emoções. E agora sim, eu vou falar para vocês sobre sentimentos. E o que são sentimentos então, né? Sentimento, gente, é uma reação, na verdade, uma interpretação consciente de uma emoção. O sentimento é a interpretação consciente de uma emoção. E o que significa isso? Que é tudo o resto. Angústia, ciúmes, paixão, que mais? Frustração. Como você está se sentindo? Estou me sentindo frustrada. É um sentimento, é uma interpretação, tá? Solidão, rejeição, abandono, tudo isso são interpretações. É quando a gente leva pro consciente, pro cabeção, tá? Então, lembra? Deixa eu pegar aqui. Consciente, gente, é 5%. Vai estar virado aqui pra vocês, né? 5% da nossa capacidade mental. 5%. Subconsciente, 95%. Tá? Mais ou menos. Então, olha só o que acontece. A gente tem uma reação aqui, né? Que é um instinto. Luta, fuga. As emoções vêm para potencializar e só depois eu vou pensar, eu vou racionalizar, que eu sempre falo, né, que aqui no consciente tem um mimimi. O que é um mimimi? É a justificativa consciente daquilo que a gente está sentindo. Então a justificativa vem depois, que é o respeito da hierarquia da nossa mente, né? Então, olha o que acontece. Alguém falou alguma coisa pra você, né? E aí você teve uma reação. Veio a emoção e você explode. Você fala um monte de coisa pra essa pessoa. Quando baixa a adrenalina, daí você pensa, putz, né? O palavrão, o que eu fiz? Por que eu não pensei? Por que eu não fiz diferente? E você começa. No consciente, você se arrepende porque você está pensando. Só que é só depois. Acontece muito com vocês? Provavelmente sim, né? Pelo menos já aconteceu com vocês em algum momento. Tenho certeza, né? E aqui eu tô sendo bem, assim, determinista, né? Aconteceu provavelmente com vocês em algum momento. Por quê? Essa hierarquia. E aí depois o que a gente faz? Interpreta. Aí vem aquela historinha. Que ódio dessa pessoa. Por que ele teve que fazer isso comigo? Eu não fiz nada pra isso. Pensa na zebra que tá pastando e vem o leão. O leão só quer comer, só tá com fome, quer se alimentar. E aí a zebra, instinto, foge, corre. E aí quando a zebra percebe que o leão não está mais, o que ela faz? A zebra, que não tem consciente, ela volta a pastar, volta a comer,
volta a fazer o que ela estava fazendo antes. E a gente? A gente volta a pastar? Não. A gente fica aqui, no consciente. Mimimi, blá, 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 né? Justificando e aí dando interpretação para aquilo que aconteceu. Só que, gente, e eu sempre falo que esse 5% do consciente é o que estraga a nossa saúde emocional. Porque se a gente fosse lá a zebrinha, nada disso mais teria importância, porque já passou. Eu já consegui fugir e tá tudo certo. Mas não, a gente fica fazendo e dando as interpretações, né? E aí, gente, eu sempre falo que não importa muito o fato. Não importa o fato. Não importa o que aconteceu, não importa a emoção que você sentiu. Não importa aquilo que você interpretou da situação. E é o que fica registrado. Que fica registrado lá no subconsciente depois. Porque uma emoção com uma interpretação vira uma programação mental. Isso para o positivo, mas quando a gente fala de hipnoterapia, ninguém veio tratar a alegria ainda. Nunca. Então sempre ou geralmente, tá? É tristeza, raiva ou um medo, geralmente. Né? Então, e aí o que acontece? Imagina não, né? A gente sente as nossas emoções lá no início da vida. A gente aprende as emoções. E a gente também aprende a dar o significado lá no início da vida. Então imagina você ali com seus 30, 40 anos, 50. Lá no início da vida você aprendeu a dar o significado. E aí, eu não tô com o meu óculos aqui, mas é como se você colocasse um óculos. Aconteceu X situação, eu interpreto uma lente. Vem uma lente pra mim. E aí eu vou dar um exemplo, que já aconteceu bastante nos processos. Eu tô sozinha no berço, tô chorando e minha mãe não vem me buscar. Esse é o fato, gente. Qual a emoção? Tô triste. Qual a interpretação? Ninguém gosta de mim. Ninguém me ama. Eu tô rejeitada, tô me sentindo abandonada. E o que acontece a partir disso? A lente do abandono, da rejeição, de que ninguém gosta de mim. E aí, ao longo da vida, eu vou, como a minha mente, meu subconsciente, que essa parte emocional já conhece, o subconsciente só reconhece o que já conhece. Eu vou olhando outras situações, gente, outras situações distintas que acontecem na minha vida com essa mesma lente. Então, cada um vai interpretar de uma forma diferente, tá? Por isso que pode vir 20 pessoas com ansiedade. 20 pessoas com ansiedade. Provavelmente a causa raiz dos 20 vai ser algo diferente, interpretações diferentes. O sintoma, o resultado disso, do problema, né? O resultado é o mesmo. Mas cada um interpretou a emoção de uma forma diferente. A depressão. Por isso que eu falo que a gente não trata aqui o rótulo, né? Que é o nome da doença, né? Eu trato aqui a emoção. Porque de uma depressão, a emoção base vai ser raiva, do outro vai ser tristeza. E aí a interpretação aí é gigante, cada um vai ter a sua, sobre o fato que aconteceu na sua vida. Então, às vezes, os pais falam assim, nossa, Karina, aconteceu tal e tal situação aqui com meu filho, será que ele vai traumatizar? Depende da interpretação que ele faz disso que aconteceu, tá? Então, é sempre nesse sentido. Então, como eu falei, uma emoção mais uma interpretação vira uma programação mental, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão entendendo, gente? Estão com alguma dúvida? Grandes aprendizados. Legal, tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido para vocês? Espero que sim.
vai ficar gravada também, né? Olha só. Então, gente, esse 5% que eu falei aqui pra vocês, né, que estraga tudo, que é a interpretação. Então, emoção é aquelas 7 emoções base, né, do nosso, que estão lá dentro do subconsciente. E os sentimentos são interpretações das emoções. E a gente sempre vai sentir, né, as emoções. E olha só, como que vocês podem entender o que vocês estão sentindo? Agora vocês já sabem que são 7 emoções base, que o restante são sentimentos, e que vocês agora falam, nossa, às vezes a pessoa também nem sabe o sentimento que tá sentindo, né? Então a pessoa fala assim, nossa, eu tô me sentindo mal. Mal como? Como que é isso? Ah, é uma coisa ruim. Então, para vocês começarem a entender e ter repertório para ter repertório, para vocês entenderem, né, o que vocês estão sentindo, aqui já está exemplificado o que são emoções e o que são sentimentos. Agora, o que eu quero que vocês façam aí durante o dia a dia de vocês? Eu quero que vocês peguem uma folha em branco, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, aqui. Vocês vão pegar uma folha. Eu quero que vocês dividam essa folha no meio. E sempre que vocês se sentirem assim, aconteceu uma situação que eu não gostei. Eu me senti estressada, bateu ansiedade, uma coisa que me deixou mal, vamos dizer assim, né? Uma situação ruim. Eu quero que vocês escrevam aqui, descarreguem aqui, gente, do lado de cá. Tudo que vocês sentiram. Aí eu vou dar um exemplo. Lá no trabalho, eu senti que eu não sou valorizada, eu senti que não sou valorizada, que as pessoas não gostam de mim, que fulano é isso, que... Sabe, vocês vão colocar aqui o que vocês sentiram, tudo que vocês sentiram. E aí, depois que vocês descarregam aqui tudo que vocês sentiram, que é a interpretação, o jeito que eu vejo o que aconteceu, aí depois disso eu quero que você venha pra cá, pra esse lado aqui, e escreva o que de fato aconteceu. O meu chefe falou de uma forma mais ríspida comigo, por exemplo. Só que aí, desse fato, eu interpreto que eu não sou valorizada, que isso, que aquilo, e aí vocês vão ver, ou que tem pessoas que são mais queridas do que eu, não sei. Aí vocês vão colocar aqui, desse lado. Gente, isso aqui é poderoso para vocês entenderem como vocês interpretam as coisas que aconteceram na vida de vocês, tá? Porque, vou falar por mim, assim, eu já tratei isso, tá? Eu me sentia, até falei isso no final de semana com amigas, eu sentia que nos ambientes eu não era querida, tá? Então, sempre quando eu tava diante de um grupo de amigos, ou sei lá, no salão de beleza, ou num curso, eu sempre achava que as pessoas não gostavam de mim. Eu sentia que eu tava sendo, não sei, inconveniente. Essa é a palavra, inconveniente. E que quando eu saísse da sala, quando eu saísse do salão, quando eu saísse do local, as pessoas iam falar mal de mim. Então, eu sempre me sentia rejeitada. E, gente, o que acontecia de fato? 2 pessoas falando baixinho lá sobre uma determinada situação. Nem sabia o que era, mas eu já interpretava como estão falando de mim. Um olhar... Sabe quando a pessoa nem tá vendo você? Pensar, tá vendo? Ela não gosta de mim. Então eu interpretava muitas coisas na minha vida como rejeição. Mas se fosse analisar o fato, nada disso
era verdade. E aí, se eu soubesse disso antes, se eu conseguisse entender que isso era um padrão na minha vida, eu teria tratado antes. Eu teria buscado ajuda antes. Mas não, tive que sofrer, sei lá, 27 anos, eu acho, da minha vida com isso, sentindo assim. Porque lá na primeira infância, eu me senti rejeitada numa situação e eu levei isso para a vida adulta. Então, a gente faz isso muito, né? Então, façam esse exercício. Vocês vão começar a entender o que vocês sentem. E vai aumentar o repertório. E também para vocês terem um aval para sentir, né? Os meninos aí muito provavelmente ouviram já, né? Ah, homem não chora. Você não pode sentir tristeza. Você não pode sentir raiva. Engole o choro. Então, a gente sempre foi muito reprimido. E por isso que na fase adulta, hoje, adultos, somos analfabetos emocionais, porque não tivemos permissão, muitas vezes, para sentir tudo isso, né? Então, é nesse sentido. Outra coisa, um exemplo que eu queria dar para vocês sobre tudo isso daqui. Até eu comecei a falar, né, lá antes, quando, no final do ano, em dezembro de 2021, eu tava parada no sinal vermelho, né? À noite, aqui em São Paulo. E eu tava atrás de outros carros. E o que aconteceu? Ouvi um estouro no vidro. Me assustei e vi uns braços entrando pra dentro do carro. Tinham quebrado o vidro e entraram pra dentro do carro. No susto. E a minha reação, porque a minha reação é raiva, né? Geralmente, e isso me leva para ação e não para paralisia. O que aconteceu? O meu instinto foi reagir. Então eu voei no telefone. E o menino, que eu não consegui nem ver nada, né? Ele também estava com as mãos no telefone. Então a gente ficou num cabo de guerra. E aí o que aconteceu? Veio emoção, lembra? Instinto, reação, luta-fuga, então lutei, gritei muito, veio a emoção, gritei enlouquecidamente, consegui ficar com o telefone, o sinal abriu, o menino se foi, não sei nem o que aconteceu, né? O sinal abriu, eu comecei a andar com o carro. Quando eu começo a andar, o que acontece? Vem pro consciente. E aí eu comecei, Karine, você é louca. Você reagiu, você não devia ter feito isso. E se ele tivesse armado? E se ele tivesse com uma faca? Você teria morrido por causa do telefone. E blá, 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 blá. Não consegui mais praticamente andar com o carro de tão nervosa que eu fiquei depois. Por quê? Começou a ir pro consciente, né? Toda a merda que eu tinha feito. Por quê? E aí vem aquela coisa, por que você não pensou? Não tem tempo, gente. Não é assim. Então, só depois que a gente vai pensar e racionalizar sobre o que aconteceu, né? Então, desses exemplos. Então, pensem aí os exemplos que vocês têm de coisas que vocês já passaram que envolvem isso daqui, né? Inconsciente, sub e depois consciente. Isso vai abrir aí o horizonte para vocês entenderem as emoções de vocês e por que tudo isso acontece, né? Certo, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre tudo isso que eu expliquei? Uma pergunta? Agora eu vou abrir para perguntas. Já falei sobre as emoções, já falei sobre o sentimento, a diferença entre tudo isso, o que faz parte aqui dentro da nossa estrutura cerebral, modelo da mente aqui bonitinho para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Essa é a hora. Deixa eu ver aqui. Essa é a hora, gente. Ninguém tem pergunta, dúvida? Espero que tenha valido a pena vocês ficarem aqui. Valeu a pena vocês assistirem essa live. Ela vai ficar gravada.
E aí vocês podem assistir depois para fazer, para entender um pouquinho melhor todos esses pontos. A partir daqui, de tudo isso daqui, o trabalho da hipnoterapia é feito. Porque a gente entende que todo sintoma tem uma causa. E mais do que uma causa, tem uma função. Então, a emoção sempre ela quer te proteger. E aí tudo vai depender do aprendizado que ela teve, né? Então, a gente busca identificar qual foi a causa, qual a função, né, que esse sintoma teve na tua vida. Quando a gente entende e ressignifica, a função perde a função, né? O sintoma perde a função e você não precisa mais sentir tudo isso que você sentia antes, né? Então, coloco sempre aqui depoimentos, os retornos dos clientes para vocês perceberem, mas tudo é baseado aqui nesse modelo da mente. Tudo inicia aqui, no nosso sistema, né? Cerebral. Então, é isso. Gente, quero agradecer a vocês que participaram, que estão aqui comigo e vou fazer mais lives. Então, compartilha essa live depois com pessoas que precisam entender isso, que é interessante, que vão gostar de saber um pouquinho mais, que querem autoconhecimento, querem entender aquilo que estão sentindo, querem melhorar os sintomas, enfim. Compartilha que vai ser maravilhoso para essa pessoa, enfim. Quero agradecer demais vocês e qualquer dúvida vocês façam perguntas lá no privado, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Cadê? E agora, gente, como eu saio? Aqui.